Olá, seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, um programa da CRA-RJ Play e da Rádio ADM-RJ. E hoje a gente vai conversar com duas comissões, a Comissão de Gestão Pública e a Comissão de Governança Corporativa, porque no mês do administrador as comissões se unem para conversar sobre o mesmo assunto e acrescentar cada vez mais conteúdos para você. E o tema de hoje é a ampliação da visão de compliance frente aos novos desafios da gestão pública. E já que a gente falou em gestão pública, vamos começar cumprimentando o conselheiro e coordenador da Comissão de Gestão Pública do CRA-RJ. Como vai, César Campos? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui conversando com pessoas tão inteligentes aqui, que eu vou aprender mais um pouquinho. Exatamente. Hoje é dia de conversa, não é uma entrevista. Hoje é dia de roda de conversa. Isso mesmo. Vamos cumprimentar também a administradora Cleide Monteiro, que é representante da Comissão de Governança Corporativa. Como vai, Cleide? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que a gente consiga passar aí um conteúdo bastante rico para todos aí que estão nos assistindo. E a administradora Ana Carolina Mota, que também representa a Comissão de Governança Corporativa. Tudo bem, Ana Carolina? Tudo bem, Kátia, é um prazer te conhecer, é um prazer estar aqui com vocês, e estou achando muito interessante essa proposta das duas comissões conversarem, né? E é o primeiro ano que eu faço parte da Comissão de Governança Corporativa. Então, estou inaugurando hoje a participação, assim, mais junto ao Conselho, né, publicamente, é hoje. Então, tem mais novidades para contar para a gente do que quem já está aí há mais tempo, né? Vamos aprender bastante, como disse o César no começo. A gente está numa mudança de cenário bem diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, e a gente tem um olhar muito mais preocupado nesse momento, né? As comissões, de um modo geral, vêm apontando isso, a gente conversou com saúde, com a Comissão de Empreendedorismo, de Mulher, de RH, está todo mundo muito preocupado com esse novo cenário. Qual é a principal preocupação da governança corporativa referente ao assunto da compliance nesse momento, Cleide? Bom, antes de mais nada, é importante que a gente relembre um pouquinho, né, os conceitos também de governança e de compliance, uma vez que acredito que o nosso público agora seja constituído não só dos administradores, colegas formados, mas também aqueles que ainda estão em formação, né? Então, até para a gente poder avançar um pouco com o tema, é só para a gente poder estar na mesma página, né? Então, na verdade, a governança, ela é um sistema pelo qual as empresas são organizadas, elas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, e que envolve também o relacionamento entre os sócios, os donos do negócio, todo o corpo diretivo, mais os órgãos de fiscalização e controle, né? Agora, quando a gente fala da governança dentro da administração pública, o enfoque é um pouquinho diferente, porque, nesse caso, os órgãos públicos, eles têm esse sistema, mas para assegurar que todas as instâncias dos poderes, eles estejam em sinergia para poder implementar as políticas públicas e que venham atender ao cidadão. Então, você percebe que a relação é igual, né? Sendo que existem aspectos bastante importantes nessa comparação. Agora, uma coisa que não vai mudar são os princípios, né? Os princípios continuam sendo os mesmos, tanto para a iniciativa privada quanto para a administração pública, né? Que é a questão da transparência, a questão da equidade, a questão da prestação de contas e, como não deixar de falar, do compliance, né? Que é a questão do cumprimento das regras e de tudo mais que vem permeando isso. A governança, ela enfrenta hoje como é que eu vou dizer para você? Enfrenta um desafio enorme, né? Porque a gente, através dessa questão da pandemia, desse momento que a gente começou a viver há praticamente 6 meses, a gente acabou se esbarrando em relação a tudo isso, né? E quando a gente fala da governança, não somente da parte privada, mas também da gestão pública, né? Aí já partilhando aí com o colega César da comissão,
a gente se deparou com inúmeras surpresas, tanto positivas quanto negativas, né? As surpresas negativas, a gente tem exemplo de um monte, mas nos exemplos positivos, nós estávamos conversando certa vez, e uma grande surpresa de tudo isso foi o funcionamento do próprio sistema do SUS, que deu um banho assim de gestão e de efetividade e de atendimento, de pronto atendimento ao cidadão, de organização, de mobilização em todas as partes do país. Então, esse foi um desafio grande. No passado, o SUS, devido até à sua própria estruturação, ele sofria ataques e mais ataques, né, dizendo que não funcionava, que era um mastodonte, que a gente devia privatizar a saúde como um todo e tal, não sei o quê. E quando o SUS começou a revisar toda a sua estrutura interna de governança, ele começou a ter essas mudanças e começou também a apresentar resultados. Esses resultados, para a população em geral, eles não eram percebidos, né? Eles foram vivamente apresentados nesse momento de pandemia. Cleide. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente tem o SUS, a gente também tem outros órgãos que também têm esse funcionamento, mas a gente também enfrenta desafios novos dentro da gestão pública, né? E que aí eu acho que esses desafios o César pode falar muito melhor do que eu. Cleide, você falou uma coisa muito importante na gestão pública, que é a característica das empresas públicas, dos serviços públicos. Todo mundo fala, quando a gente fala em serviço público, todo mundo lembra da ineficiência, lembra do serviço ruim, lembra das esperas, das demoras, das crises. E, na realidade, a área pública tem uma característica muito interessante, que quando chega efetivamente uma crise, ela se transforma de tal jeito que é o que dá resultado e dá solução aos problemas que aparecem. Existe até alguns artigos analisando essa característica, né, que aconteceu agora com o SUS. O SUS que todo mundo sempre assistiu, fila na porta, posto de saúde cheio, casa de saúde sem vagas, pessoas sem tempo, entrando em fila para fazer cirurgia, etc., foi exatamente o serviço que funcionou com um nível de qualidade e de resposta, porque estava todo mundo esperando a resposta do SUS. Só o SUS podia dar solução. E uma característica interessante é que o setor privado sumiu. O setor privado da área da saúde, ele não apareceu. Por quê? Porque não é função dele, a função era da área pública. E aí, quando a gente... Essa ideia muito boa que foi de conversar sobre compliance, sobre governança e gestão pública, é porque é importante mostrar para os administradores, principalmente os mais jovens, de que governança e compliance não é para atrapalhar a vida de ninguém, e nem é para fazer uma gestão pior. Não, ao contrário. São referências que a gente precisa para a gente dar resultado e dar resposta àquilo que a sociedade espera. Então, essa característica do serviço público que aconteceu com o SUS só poderia acontecer porque tem uma governança e uma compliance por trás. Ela não aparece toda hora, mas no momento de crise, todas as energias são canalizadas para dar resultado. E aí, se não tiver governança boa e não tiver os rigores de um compliance, da prática do compliance, vai todo mundo se atrapalhar na hora da crise. E, ao contrário, o serviço público começa a funcionar melhor até por conta da demanda, da cobrança, da exigência, mas das regras claras que tem que seguir. Então, é muito interessante essa junção aqui, né? E você citou o SUS, aí eu não consegui ficar calado. Tinha que lembrar desse... Tem até um estudo, um artigo, que, se não me engano, foi feito pela McKinsey, a consultora internacional, falando exatamente sobre essa característica do serviço público de ir nas horas da crise e da resposta, que é mais ou menos as situações que a sociedade mais precisa.
E aí o serviço público se justifica, porque quando chega na rotina, aí a gente tem uma série de problemas. Esse é que é o desafio do serviço público, é conseguir ser bom também na rotina, né? Então foi muito bom você citar aí o exemplo do SUS, que ficou assim foi muito interessante, um desafio que ele correspondeu, atendeu, e a sociedade não reclamou. Não sei se vocês observaram isso, que as pessoas não tiveram o mesmo comportamento que tem na rotina, de reclamar na porta, a mídia pressionando. Não, ao contrário, as pessoas aplaudiram os médicos, aplaudiram os enfermeiros, fizeram homenagens, que é um reconhecimento, maior reconhecimento para o servidor público. Ana Carolina. Eu gostaria de fazer uma provocação tanto para o César quanto para a Cleide. A mesma coisa, só que para você. Como sou professora de ética, disciplina de ética no mestrado, então a gente fala muito sobre dilemas morais, né, dilemas éticos, né? E assim, pensando no compliance e na gestão pública, né? Por exemplo, tem atitudes que, como gestor público, ele tem que tomar a decisão aqui e agora, no calor do momento, né? Uma questão de salvar a vida, né? E, no entanto, há a possibilidade que essa decisão possa ser condenada em outro contexto, mais à frente, né? Então, juntando um pouco do compliance com a questão do objetivo da administração pública, da gestão de saúde, salvar vidas, né, de maneira imediata, né? Adquirir os respiradores, os remédios, né? Isso. Então, eu queria ver essa problematização assim, por parte de vocês também. Ana Carolina, antes deles responderem a você, eu queria perguntar a você com relação à questão da ética. Em cima dessa fala do César, você acha que foi essa questão a ética está sempre permeando o compliance, que existia digamos, essa insegurança em função do serviço público, em função de tudo aquilo que a gente escuta, do que a gente lê e do que a gente sabe que acontece? Você acha que pode ter sido em função dessa questão? O que? A atitude bem-sucedida do SUS, foi isso? A gente tem sempre essa questão da ética no SUS muito, digamos, obscura, né? A gente tem sempre algumas questões que nos deixam muito atentos em relação ao serviço público, em função do que a gente vê, né? Do que a gente escuta, do que passam para a gente. Não querendo dizer que isso seja o serviço público de maneira nenhuma, ao contrário, né? São as pessoas, não são as entidades, né, que fazem as coisas acontecerem. Mas o fato da ética está sempre permeando ali o compliance. Você acha que essa questão foi uma questão que surpreendeu a gente, em função da gente não acreditar nessa ética? O César me corrigisse se eu falar alguma coisa que não... Estou de olho aqui, eu sou a comissão de gestão. Por favor, César. Então, assim, eu acho que o SUS é um projeto extremamente bem concebido, né, na sua natureza, e sofre ataques o tempo todo. Tem sempre pessoas que estão em conflito com as leis, tentando furar algum bloqueio, assim, mas o SUS, apesar disso tudo, apesar dos ataques que ele sofre, ainda assim é um sistema universal de saúde, é um estudo, uma referência para outros países, inclusive, né? Exatamente. Olha só, tem uma coisa interessante que você falou, Ana Carolina, e você falou rapidinho, mas é a coisa mais importante em relação a pergunta que a Kátia fez sobre a ética, que é a questão seguinte: a única coisa que justifica o servidor público e o serviço público é atender as pessoas. Então, aliás, na sociedade como um todo, até o setor privado, não existe nada que não seja voltado para os humanos, né? Ninguém trabalha na empresa para as paredes, para os prédios, trabalha para a sociedade, que são pessoas. E essa referência, por incrível que pareça, é uma das referências mais difíceis das pessoas interiorizarem no trabalho. Porque a rotina do trabalho, as tarefas, as metas, às vezes faz com que a gente se distancie dessa referência. O meu trabalho é para quê? Meu trabalho é voltado para as pessoas. Os objetivos que eu consigo para as pessoas, para criar condições melhores de vida, condições de relacionamentos melhores, transparência. As pessoas confundem a transparência no serviço público e nas empresas privadas também, é para melhorar as relações. Entendeu? Não é, e as pessoas às vezes olham a transparência, alguns servidores públicos, inclusive,
olha a transparência como se fosse um controle no sentido de vigilância. Uma exposição, né? Ou desconfiança. Não, é uma prova de confiança. Eu faço o meu trabalho, que eu atendo as pessoas, porque eu sou um servidor público, e isso tem que ser mostrado para que as pessoas vejam que realmente eu não estou me desviando da minha função. Que o recurso público está sendo utilizado nesta direção, porque é a única coisa que justifica os relacionamentos entre as instituições, entre as pessoas, etc. Então, você falou ali muito rapidinho que, não, porque o SUS é para as pessoas. O SUS é uma referência mundial. Tem até uma piada que o pessoal conta que um americano sofreu um acidente, foi para um hospital aqui brasileiro, e quando viu todo o aparato que ele tinha que fazer algum tratamento, e o aparato todo que se montou para atender ele saiu correndo do hospital, fugido, porque ficou pensando como é que eu vou pagar essa conta, porque o americano não tem um sistema universal de saúde. Né? Ele tem que pagar, plano de saúde, etc. etc. E o Brasil ele é uma referência mundial no sistema de saúde. São poucos os países que têm um sistema de saúde universal. Aqui no Brasil teve uma época que não era para todo mundo. Só tinha direito ao sistema de saúde quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada não tinha direito ao sistema de saúde. Então, foi um grande passo da Constituição de 88 que universalizou o sistema de saúde, em que as pessoas vão buscar os serviços e as pessoas nem estão lembrando mais disso, que é um máximo assim do serviço público você ir a um hospital para ser atendido. Por isso que é importante a questão da ética, porque passa pela ética do sistema de saúde atender as pessoas, atender bem, atenciosamente, com os rigores da prática médica, com os rigores da prática da enfermagem, que são profissões como as nossas de administradores, que têm seus códigos de ética, que envolvem o seguinte: qual a melhor forma de se relacionar com as pessoas e atender as pessoas. Então, a governança e o compliance, nesse momento, eles estão se tornou muito mais importante que já era. A governança e o compliance, eles avançaram muito em cima da complexidade da sociedade. Agora, com a Covid, ela trouxe outra questão, ela colocou uma questão de valores. São valores Exatamente. Que a gente está com valores novos aí. Por exemplo, em pouco tempo, a gente incorporou, em meses, a gente incorporou não só a prática, como o conceito de teletrabalho, telemedicina, delivery, lives, webinar, máscara, uso de máscara. Vocês já observaram uma coisa interessante que faz parte da mudança? A gente não está... com a máscara e o isolamento, e principalmente com a máscara, a gente está perdendo as reações faciais. Por isso que essas lives e essas conversas estão sendo muito importantes, que é para a gente ler o rosto das pessoas. Gente, hoje, agora tem que compensar tudo no olhar, tem que trabalhar tudo aqui, tudo no olhar, né? Os olhinhos têm que ficar... Hoje, mais do que nunca, é olho no olho. Exatamente, porque isso muda a relação. Então, o compliance, que antes era por conta da complexidade da sociedade, das relações comerciais, etc., hoje ela está com uma responsabilidade maior. Quando a gente fala dessas atividades, o teletrabalho precisa ser regulamentado. Né? A telemedicina precisa ser regulamentado. Tem questões éticas envolvidas sérias. Tem empresas com teletrabalho que estão fazendo vista grossa para não dar assistência correta aos seus funcionários, com um mobiliário adequado, com equipamentos adequados, com a rede adequada, porque isso está gerando um certo esforço das pessoas para atenderem as organizações. Então, isso vai passar pelo compliance e vai passar pela governança, porque nós, administradores, estamos com um novo desafio. Como é que a gente coordena equipes que a gente não convive mais? Imagina
os administradores, que são gerentes, que são chefes, aquela famosa frase de venha na minha sala, na live os administradores controladores, né? Isso, os administradores que não são controladores, eles têm uma visão diferente, provavelmente já agiam, né, de uma outra maneira. Né? Mesmo os administradores que são flexíveis, que são democráticos, essa experiência de trabalhar com a equipe à distância é um desafio, porque não é fácil você motivar uma equipe em que você só fala com hora certa e à distância. Eu não estou vendo a reação completa de vocês. Né? Então, imagina eu manter as pessoas motivadas, animadas e tal, que às vezes eu fazia isso nos corredores, no cafezinho, no passar pelo outro. Né? E agora a gente está com outros desafios. Então, a compliance e a governança nesse momento Eu vou dar uma ajuda para esses administradores como profissional da área de comunicação. Invista na comunicação das empresas de vocês, porque a comunicação consegue e tem como papel principal a comunicação interna fazer tudo isso. Então, as empresas que já têm investimento na comunicação interna, elas já conseguem fortalecer esse espaço ele não está desocupado. Né? E olha só, Kátia, isso que você está falando, né, chamando a atenção dos administradores muito corretamente, é uma ferramenta importante para a gestão, seja pública ou privada, e que passa pela governança e pela compliance. Exatamente. Eu queria perguntar isso para a Cleide. Você está dando um enfoque muito do serviço público, que é a sua grande experiência. Cleide, a gente sempre conversa na comissão de governança, apesar de eu não ser da comissão, a gente sempre fala isso. Eu já conversei muito com os meninos, né, com o Félix, com o Falete, em relação a isso, que existe uma preocupação muito grande no investimento junto às universidades, né, os estudantes, né, que isso não é uma cadeira fixa. Né? A gente está falando do pessoal que ainda está na faculdade, mas tem um pessoal que já saiu há mais tempo na faculdade e está um pouco perdido, né? Porque também não estudou ali nos bancos escolares, digamos assim, sobre esse assunto. O que você tem observado em relação às demais empresas com relação a esse buraco, digamos assim, popularmente falando? Olha, o que eu já percebi é que as empresas elas vêm cada vez mais avançando no aspecto de disseminar culturalmente para os seus empregados, para os seus funcionários, colaboradores, a questão do cumprimento da governança e, obviamente, do compliance e tal. O que eu percebo é que muita gente não associa uma coisa à outra, né? Não faz a ligação, né, de que algumas ações que estão sendo proporcionadas pela empresa, elas fazem parte disso, né? Ficou uma sensação, e é um mito, de que o compliance e a governança eles se resumem a controle, né? Então, a auditoria, a CGU, a TCU, Conselho Fiscal e não sei mais o que. Realmente são instrumentos, são órgãos de controle, mas eles nascem dentro de uma proposta de ajuda para a melhoria da performance e da assertividade e da produtividade das empresas, para que elas atinjam o seu propósito. Então, assim, mesmo que os administradores, os alunos, ainda não tenham visto essa matéria, a gente pode fazer uma pequena associação, né? A gente vive dentro de uma civilização. Nós temos códigos que norteiam as nossas atitudes na família, no nosso bairro, na nossa participação no colégio, na faculdade, como pais, como filhos, etc. e tal, e isso também se expressa dentro da empresa. Então, a gente tem o nosso pedaço, o nosso quadrado, o outro também tem o seu quadrado, né? Então, a gente precisa desenvolver o respeito e também consideração pelo outro. E nada mais é do que isso, né? Como a gente estava falando desde o início, é um sistema que vai regular todo esse relacionamento dentro da empresa. Agora, nós estamos trabalhando dentro da comissão, nós fizemos, há 2 anos atrás, uma pesquisa nas instituições de ensino, e a gente percebeu, de fato, de que, conceitualmente,
não é dada a matéria como uma matéria, né, como dentro da grade, a governança ou minimamente o compliance, né? E nós estamos trabalhando em relação a isso, né? A gente vem conversando em algumas ações para que a gente possa estimular essa discussão dentro das universidades, né? Então, é bastante desafiador, porque, ao mesmo tempo, a gente está passando por uma mudança cultural muito forte, né, devido a esse momento também que a gente está vivendo, mas eu acho que tudo nasce do respeito ao outro, né? Eu acho que o terceiro milênio ele tem que ser voltado para o relacionamento humano, e é isso que a gente está percebendo agora. E a governança e o compliance dentro das organizações, elas estão cada vez mais claramente se voltando para isso também. Ô, Cleide, uma das coisas que me chama a atenção no compliance, nesse momento aí da pós-Covid, é o seguinte, é que a gente tem que se abstrair e fazer até um esforço para a gente se abstrair do chamado normal. Porque a gente está ouvindo muita gente falar que não, voltar ao normal, o novo normal. Isso é um atraso, porque nós estamos passando, ainda não acabou, né, talvez o processo mais revolucionário que a humanidade passou, porque a humanidade inteira, e ninguém, sem manual, não tem manual. Então, a cada hora é uma coisa nova, é uma solução nova, é um estímulo à criatividade. É lógico que a gente vai sair. Se a gente lembrar que em março, abril, estava todo mundo em pânico, agora já não está em pânico. Já essas coisas, principalmente de tecnologia, que assustou muita gente, hoje em dia já está mais incorporado. As pessoas aprenderam a comprar online, aprenderam a falar, a fazer curso na internet, etc. Então, esse momento que a gente está, se a gente se abstrair, principalmente o pessoal da governança e do compliance, não cair nessa armadilha que é pensar no normal, pessoas vão ficar querendo voltar tudo ao que era antes. E não tem mais esse antes. As pessoas aprenderam, sofreram, se desesperaram, se reconstruíram, e elas são outras pessoas. Então, muita coisa da governança e do compliance vai ter que ser revisto, porque não é mais igual como era antes, né? Então, eu lembro que tinha por exemplo, o desafio grande na área médica era o aceitar, na área médica, envolvendo tanto a questão de saúde mental, que é o pessoal da psicologia e outras áreas, quanto dos médicos propriamente ditos, que era a consulta via tecnologia. Isso era considerado uma coisa muito distante ainda, principalmente para as psicólogas, muito distante. E, em alguns casos, até alguns consideravam que o atendimento via internet, o atendimento psicológico via internet, era até uma picaretagem, né? Achando que não tinha valor terapêutico como deveria ter. E a Covid mostrou claramente o seguinte, não, você tem técnicas específicas que vão operar isso muito bem, como os médicos, né? Médicos clínicos gerais, etc. Eles têm feito atendimento à distância e têm mantido a mesma eficiência, a mesma efetividade que na terapia, né? que é exigido. Então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, levantando algumas questões, uma delas é essa. Não vamos cair na armadilha do normal. Novo normal e normal antigo não existe. A gente não sabe o que tem pela frente. A única coisa que a gente sabe é que é um desafio. Os psicólogos, inclusive, estão todos sem horário. Nesse momento, estamos com a agenda super cheias e lotadas, porque nós estamos cheios de questões, né? Nós estamos cheios de questões. É uma consequência imediata. Exatamente. Então, eu tenho uma experiência na UFRJ. A UFRJ abriu um serviço voluntário com as psicólogas da própria UFRJ e abriu um serviço voluntário para atender estudantes e funcionários. Primeiro começaram para atender funcionários de saúde da UFRJ, ligados aos hospitais, etc.
E aí viu que a coisa estava dando certo, ampliaram para os estudantes e funcionários. Hoje virou um mega projeto dentro da UFRJ, a ponto de chamar a atenção da reitoria, aí entra compliance com a governança, de ter que entrar para organizar, reestruturar aquele serviço, porque se tornou mega por conta da procura. Porque a experiência da Covid, ela afetou muito as pessoas no plano emocional, no plano psicológico, e esse serviço que todo mundo achava que ia ser pequenininho, vamos dar um apoio ao pessoal da saúde, olha, virou um mega projeto que eles estão com a maior confusão hoje lá dentro da UFRJ por conta disso. Então, o compliance e a governança presente ali. Como diz a Comissão de Saúde, é cuidar de quem cuida, né? Que é o mote da Comissão de Saúde. É isso aí. É isso mesmo. Ana Carolina, você estava falando para a gente da sua experiência, né, junto ao mestrado, não é isso? Você é professora de mestrado. Sim, eu posso falar de onde? Pode. Posso falar o nome do programa, pelo menos? O nome do programa do qual eu faço parte, do corpo docente, é Mestrado Profissional para a Gestão da Qualidade do Ambiente Construído. Vamos, para resumir, gestão do trabalho, tá? E uma das disciplinas pelas quais eu sou responsável, como é um mestrado interdisciplinar, então, assim, o nome é enorme, né? Porque tem profissionais de saúde, bacharéis em direito, então, enfim, pessoas formadas em direito, arquitetura, engenharia, então, assim, é um campo interdisciplinar, então o nome tem que refletir isso, né? Então, lá eu ministro a disciplina de ética, tá? E eu lembro que eu assisti uma palestra promovida por vocês, do Conselho, ou foi do Conselho Federal, talvez, com o Leandro Carnal. Vocês lembram dessa palestra? Fomos nós. Foi aqui do Rio. Do Rio? Foi sensacional. Aquela palestra, não foi? Eu meus alunos. 2018, não foi? 2017. Foi 2017. Aquela palestra eu indico para os meus alunos, e eu até cheguei a utilizar alguns livros do Leandro Carnal depois. Muito e uma coisa que o Carnal fala é o seguinte, que a ética, não adianta você pegar um partido e metralhar que vai acabar com o problema da corrupção no país. Não é um problema sistêmico, é um problema da família, aliás. Começa quando os pais dão mau exemplos, né? Por exemplo, o pai, quando fala assim, o pai estaciona em fila dupla, mas o filho não pode, quer dizer, falsifica o atestado médico, estimula o filho a falsificar o atestado médico. Então, assim, nós todos temos que fazer auto-reflexão, ter consciência dos nossos atos, né? Teve até uma vez, nesse caso, esses escândalos que nós tivemos recentemente, né, dessas operações do Ministério Público, que uma empregada da Petrobras falou assim, eu fiquei com pena dela, falou assim, eu só fiz o que a ética do mercado preconiza. Essa ética do mercado, cobrar lá a propina, não sei do que. Então, assim, tem a questão da banalidade do mal, da gente entrar nesse modus operandi tóxico, antiético, corrupto, porque todo mundo faz assim, né? Então, nesse caso, acho que o compliance ajuda muito a deixar as regras muito claras, né? Você tem que estar consciente de como é que deve fazer, né? Inclusive, no caso da Petrobras, atualmente os empregados têm que dar um check-in, né? Demonstrar que estão cientes, que eles leram o código de ética da Petrobras, né? Então, eles se responsabilizam de maneira consciente, eles têm que obrigatoriamente conhecer aquele código de ética, né? Então, assim, pensar na nossa corrupção, como o Leandro Carnal nos convidou a fazer essa reflexão, pensar nas nossas corrupções do dia a dia, quando a gente quer subornar um policial para não ser multado, né? Quando a gente para em fila dupla, quando a gente sai de casa, no caso, agora atualmente, nesse contexto de pandemia, sem máscara. Porque eu já conversei com pessoas que falam assim, não, é uma opinião minha, eu não gosto de usar máscara, eu não vou adoecer, eu não sei o que, pensamentos mágicos. Agora, quando a gente fala de Covid, que é uma doença sistemática, um problema de saúde pública, a gente tem que pensar na coletividade. Você pode estar odiando usar máscara, você pode estar odiando ficar em casa, não poder ir no cinema, né? A partir do momento que você opta por se aglomerar, você... Ou mais, agora especificamente falando de trabalho, a você forçar seu funcionário a ir trabalhar, mesmo sem necessidade, expondo as pessoas a situações que elas podem se contaminar, porque eu não acredito, eu não estou nem aí. O que a OMS fala, eu estou negando. Agora, quando você faz isso, você está tendo um impacto na saúde da coletividade, né? Você pode não adoecer,
mas o outro pode levar a doença, se contaminar e levar para a casa dele, né? Falei muito. Ana, tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante nessa questão de ética, principalmente nesse comportamento social que você falou dos comportamentos sociais, que é o seguinte: essas coisas funcionam enquanto você não atinge a sua família. Quando atinge a sua família, esses conceitos todo mundo. O sujeito passa a usar máscara, fica apavorado. Isso é uma coisa assim que já é provado por pesquisa, que alguns discursos funcionam quando não afetam os seus. Quando afeta os seus, você muda, se convence com mais facilidade. Agora, uma outra coisa que você falou da ética, né? Dessa coisa da ética do mercado, tem muita coisa que as pessoas falam como ética do mercado e não é ética coisa nenhuma, é uma justificativa pessoal. Porque ética... Tem um outro pensador, um outro filósofo muito interessante, chamado Gianetti. Ele tem um livro dele, é muito bom. Ele tem, num dos livros dele, ele fala uma coisa sobre ética. Ele diz o seguinte: para você, as pessoas acham que ética é um estudo teórico, né, que vai ficar cheio de elucubrações. Ele disse: não é nada disso. É só você ver o seguinte: é o que é e o que deveria ser. Se essas duas coisas não estiverem combinando, você pode ter certeza que tem um problema com a ética, porque é o que é e o que deveria ser. Exato. Existem duas questões em cima do que a Ana Carolina falou, que é a questão de não ver a família como a primeira referência de sociedade, né? Então acaba que você lida do outro de qualquer maneira, mas é a primeira sociedade que você faz parte, né? Depois você vai para a sociedade, prédio, rua, escola, igreja, enfim, outras sociedades, até chegar nesse mundão que a gente vive. E a questão da importância da empatia, né? Quando o César falou que você não se sente afetado porque não afetou a sua família, porque você não se colocou no lugar do outro, né? E isso é muito sério diante da sociedade. E aí eu queria saber, Ana Carolina, que eu ia perguntar anteriormente, é o seguinte: quais são as dúvidas, as inquietações, os questionamentos que estão chegando para você dos alunos? Porque eu acredito que quem esteja no mercado, esteja no mestrado, já esteja no mercado de trabalho ou esteja buscando. Então, se está dentro de uma organização, quais são as inquietações referentes à ética que têm chegado para você? Porque tem muita relação com a questão da moral, né? Mas que a gente ainda dissocia a ética da moral. Se você tiver os conceitos de moral bem arraigados, você não tem essas inquietações éticas como você colocou agora há pouco, né? Não, pois é, assim, o que eu tenho visto muito, assim, eu sempre trabalhei em consultoria, eu trabalhei multinacional, mas realmente quando eu entrei no doutorado, aí me distanciei disso, e quando eu voltei, só voltei para a academia. Mas meu objetivo sempre foi ter um pezinho lá, outro cá, né? Porque a teoria e a prática, na administração, tem que estar unidas. E eu vejo, assim, que na graduação, eu vejo, assim, alguns alunos ainda... uma postura bem negacionista em relação ao que está acontecendo na pandemia, assim, indo para a festa, assim, saindo de uma maneira assim, supérflua, assim, de maneira meio fútil, né? A pessoa não tem necessidade. Tem alguns alunos que realmente precisam, assim, que o pai perdeu o emprego, precisa trabalhar no que tiver, tem aluno até que trabalha como rap, né? Entregador. Agora, eu tenho alunos que são mais classe média, que têm uma situação mais acomodada e que escolhem por estar na rua, por estar em aglomeração, porque não acreditam, né? Então, tem uma postura um pouco negacionista de alguns. E aí a gente vai trabalhando isso com jeitinho, tentando despertar a empatia, falando dessa questão que é uma questão coletiva, é um bem da comunidade. Você não pode colocar acima, é uma questão ética também isso, colocar acima da coletividade um prazer, você vai usufruir de maneira individual de um aspecto, né? Então, você não pode, entre a coletividade e o seu interesse, que permaneça o interesse da coletividade, né? Esse é um dos princípios éticos indiscutíveis, né? A base da ética é essa, né? Exatamente. Você tem a sua responsabilidade ética, é a responsabilidade com o coletivo. E você tem uma ética individual, pessoal, aquela que, por exemplo, você tem que se respeitar como pessoa, você tem que cuidar do seu corpo, você tem uma série de obrigações que você tem que fazer. E aí, enquanto o sujeito não está só no campo do individualismo, né? Ele está com o raciocínio de que a sociedade está a meu serviço. Exatamente. Ele inverte Agora, tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer para cá, essa discussão em relação à privacidade.
que quando começou a ser instaurado o lockdown, né, aqui não foi lockdown, foi situação de isolamento social, que é o mais correto falar, né? Então, assim, os governos começaram a utilizar dos nossos dados, dos nossos aparelhos celular, né, nossos aparelhos, para poder pegar o PIN, né, a nossa longitude e latitude, para ver se a gente estava se locomovendo, e dessa maneira medir a questão da porcentagem do isolamento social, né? Muitas pessoas reagiram de uma maneira negativa a esse tipo de interferência, esse tipo de controle, né, como se fosse uma coisa assim de investigar a privacidade da pessoa, mas assim, é tudo feito de maneira impessoal, é só para ver o nível de isolamento, para poder trazer mais esclarecimento para aquela sociedade, né? Então, isso foi um ponto que foi meio polêmico em relação à nossa sociedade, esse tipo de acompanhamento. Se esbarra bem com o compliance e com a governança, porque tem sempre um conflito entre você ter mais segurança e você ter menos privacidade. Você tem que fazer a opção. Olha só, eu aceito um pouco mais de invasão de redução da minha privacidade para aumentar a minha segurança, que é algo que vai justificar porque que alguém está querendo alguma informação a mais. E isso ocorre muito na área da segurança pública, né? Se você quer ter segurança pública, você tem que botar mais câmeras, tem mais uma série de procedimentos, né? Guarda passando na sua porta, você comunicar que você mora ali. Então, por isso que o negacionista ele está muito também associado a esse individualismo que não admite nada que vá para o social, né? Ele é autorreferente, até acontecer um problema perto. Além desse negacionismo, também tem a questão também das pessoas falarem assim, eu tenho o direito de sair. Quantas vezes eu não assisti isso no jornal, nos telejornais? Vou sair, porque eu tenho o direito de ir e vir. Agora, a gente está num momento de pandemia, é diferente. Não, mas olha só, quem fala isso não está entendendo o que é a Constituição. Isso é um direito constitucional. É um direito constitucional, ou seja, é alguma coisa gerado pela sociedade para garantir direitos individuais. Então, não é uma coisa descolada, não surgiu do nada. Não, entendeu? Não é um recorte, né? Não é um recorte individual para você. Ele pegou aquilo que interessa, interpretou segundo a melhor conveniência, né? Agora, pois é, falando disso, só para completar, existe uma máxima que se diz que é a seguinte, nem tudo que me é permitido me convém. Então, isso vai de acordo com o código de valores que o indivíduo tem, né? Ou seja, colocar a prioridade individual ou coletiva à frente de outra. Então, assim, é bem isso que a gente está conversando nesse momento. Eu acho que tanto a governança quanto o compliance, eles têm um desafio enorme também em função dessas expectativas que estão se conflitando, né? Porque você tem o individual e agora se mostra muito importante a visão do coletivo, né? Então, como é que essas coisas vão se desenrolar dentro das organizações, né? A gente estava falando aí das dificuldades e dos problemas em relação à liderança, ao controle de produtividade, né? Em relação à questão do fornecimento de recursos. Só que isso tudo circula dentro de um outro ambiente, né? Hoje a gente tem um ambiente privado, ou seja, a sua própria casa, como um ambiente de trabalho, né? Até que ponto essa atividade ela precisa ser regulada, né? A gente falou que precisa ser regulada, mas até que ponto ela precisa ser regulada? A gente tem uma miopia de que o funcionário, se estiver longe da sua vista, né? A gente aprende isso lá no início, né, de gestão, se ele está longe da tua vista, pode ser que ele não esteja produzindo, ele esteja te enrolando, né? Então, eu provo por A mais B que isso não é real. Eu também provo por A mais B que não tem enrolação nenhuma. É isso, né? Vai isso mesmo. Tudo revisto, gente, tudo terá que ser revisto. Exatamente. E depende da ótica que a gente quiser colocar. A gente vai ter que trocar de óculos
e enxergar com novas lentes. Isso. Nós não temos o normal. O normal vai ser criado. O normal isso vai ser aí. criado. Ele vai acontecer. Isso que você falou do trabalho, né, é um desafio enorme para as organizações definir o que é o trabalho, o que é o público e o que é o privado. Né? Até onde vai, por exemplo, tem alguns protocolos que estão surgindo novos nessas relações, que algumas atividades não aparecem a imagem. Você faz reuniões em que as pessoas estão combinando, com imagem ou sem imagem. Porque algumas pessoas se sentem invadidas no seu ambiente de trabalho, vai aparecer a minha sala, eu tenho aqui a minha estante que eu não quero que ninguém saiba quais são os livros que eu ando lendo, etc. Exatamente. Então, tem uma série de questões que vão fazer parte de compliance até onde chega o privado, até onde vai o público, né? Essas pessoas devem ser aquelas que postam tudo nas redes sociais, né? Porque elas querem contar para o outro, né? Que não querem que o outro veja, né? Exato. Tem uma série de... Descobrir que não é nada daquilo que ela posta nas redes sociais. Exatamente. Agora, é interessante essa questão do normal, né? Porque, assim, quando a gente é solteiro, que a gente casa, é o novo normal ser casado. Quando a gente tem filho, o novo normal é ser pai ou ser mãe, né? Então, assim, o que é o novo normal, né? Que conceito é esse de novo normal que estão colocando aí pra gente? Ninguém sabe. Eu acho que o novo normal já está acontecendo, gente. A gente já está vivendo o outro normal, né? Tem uma coisa que é bom a gente ponderar, é o seguinte, era normal o que tinha antes? Será? Será que era normal? Era razoável? Era agradável, ninguém ficava estressado, as organizações funcionavam todas como um verdadeiro paraíso para os seus colaboradores, os governos estavam governando sempre o bem-estar da população. Gente, esse normal não existe, nunca existiu, isso é uma construção abstrata de cada um para conseguir andar nesse mundo totalmente incerto, né? Só que a Covid veio com uma incerteza maior ainda. Ela só acelerou a coisa da incerteza e botou todo mundo para pensar, né? A verdade é essa, todo mundo pensando. Né? Antes da gente começar essa entrevista, a gente conversou falando que não daria tempo, e realmente não deu tempo. A gente precisa finalizar. Porque é tempo de terminar, né? A gente precisa encerrar a nossa conversa agora, que foi ótima, que eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês. E vou deixar uns minutinhos para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês. César Campos. Eu gostaria de falar para os administradores que eles acreditem que todas as dificuldades que nós estamos passando, elas são reais. Os medos, as incertezas, as dificuldades, o esforço de adaptação, tudo isso são coisas reais que ele está tendo que enfrentar com muita coragem e com muita dedicação e com muito empenho, porque é em cima disso que ele vai construir novos parâmetros, novas referências para que ele consiga dar continuidade à vida, porque nós estamos, na realidade, aprendendo, na realidade, um novo modo de viver, seja profissional ou seja pessoal. E essa é a minha mensagem para os administradores no Dia do Administrador de 2020. Esse ano foi um ano muito difícil para todos. É verdade. Administradora Cleide. Bom, a minha mensagem para os administradores, tanto os que estão se formando, estão estudando, quanto aqueles que já estão nas suas atividades, é o seguinte: cada vez mais a nossa profissão se torna desafiadora, né? Nós recebemos desafios diários nas nossas empresas, né, para realizar os nossos projetos e atingir determinados objetivos, etc. e tal. Mas o mais surpreendente é que a gente consegue ter uma capacidade de se renovar, de se reconhecer e de enfrentar, e aí é enfrentar de frente, né? É enfrentar a situação e assumi-la, incluí-la. A gente estava falando de negacionismo, a gente não pode negar que há uma coisa que vai acontecer, há algo que a gente desconhece,
mas que nós temos ferramentas, nós temos disposição e nós também temos códigos próprios que vão nos ajudar a enfrentar isso tudo, e tenho certeza que com uma boa criatividade e perseverança a gente vai chegar lá. Administradora Ana Carolina. Kátia, eu queria agradecer muito a todos vocês, estou muito feliz de estar aqui, e encerrar com um comentário meio mal-humorado, dizendo o seguinte: na dúvida, numa relação de dilema moral, dilema ético, sempre opte pelo correto. Tá? Eu não tenho a menor paciência com esses que podem ser falados de mal feitos, né? Olha, gente, compliance está aí para mostrar que não tem como esconder nada de mal feito. Tá? O que pode ter alguma falta de fôlego da fiscalização. Mas, assim, qualquer coisa mal feita vai chegar nos meios que vão investigar, combater e punir o mal feito. Então, por favor, meu apelo aos administradores públicos, aos gestores de empresas privadas, que sempre optem pelo caminho do bem coletivo. Meu apelo é esse, meu desespero é esse. Muito bom. Muito obrigada a vocês, muito obrigada à Comissão de Governança Corporativa e à Comissão de Gestão Pública. Para quem está nos assistindo, agradecer pela companhia e dizer que a gente tem muito mais sobre governança e muito mais sobre gestão pública nos nossos canais, nas nossas mídias sociais e especialmente aqui na CRA RJ Play. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.